Maravilha, maravilha. Estamos fazendo um teste aqui, uma série de testes aqui. Aqui do lado da minha parceira Iris Basília. E aqui do outro lado. Pode. Eu fico olhando aqui achando que vai mudar o lado dela. Mas vai rolar assim mesmo. Um monte de webcast de uma forma diferenciada, né? Trazendo tanto a Iris Basília quanto a Eloá Cristina. Vamos falar sobre o que, gente? Fala aí, vocês que são bons nisso. Então, vocês estavam conversando, né? E aí, o que acontece? Montanha falou de um medo que ele tem, né? Eu sou a rainha dos medos, né, gente? Eu falo sobre os medos, né? Então, eu ouvi aquilo ali e falei, gente, vou ter que dar o meu bizu, né? E qual era o medo do Montanha? O medo do Montanha, ele falou aqui que é de envelhecer. Que ele não se vê, né? Aí falou, Eloá, gente, Eloá, olha essa tampinha com toda intimidade. Tampinha, olha, ela derrubou o gigante Golias, gente. Ela fez o Montanha quase que chorar, entendeu? Então, a gente pensou numa estratégia que cuidasse do Montanha, que aplacasse o medo dele, entendeu? Porque o medo da velhice, ele acha que vai morrer cedo. Então, a pessoa que acha que vai morrer cedo, o medo que a gente joga pro universo, aquilo acontece, né? A gente recebe de volta. Então, a gente bolou uma estratégia para você não ter mais medo de envelhecer, para você envelhecer com saúde, sabe, uma pessoa saudável, brincar com seus avós. Com ela, Lili. A dupla honra dos filhos, né? Isso aí, de olha. 7 será 14 netos. Isso. Então, olha, Lili, a gente fez aqui um plano estratégico, entendeu? Pra gente cuidar da saúde do Montanha. Aí a minha parceira agora aqui, Eloá, vai mostrar qual é esse plano estratégico, tá, gente? Ó, esse aqui, gente. Vai focar aqui, deixa eu ver se vai focar na câmera. Vamos lá. A gente pensou agora. Aqui, gente, ó. Jesus. O que você achou, Montanha, dessa estratégia? Você acha que você vai conseguir cuidar dos seus netos? Eu já tô cansado só de ouvir. Vambora, Montanha, ela vai gritar. Montanha, vambora, Montanha. Eu duvido. Aí. O que você achou dessa estratégia? É ousado. Eu acho que primeiro tem que combinar com a Lili, porque será que ela vai deixar eu ter uma personal desse? Pra te bater? É só a Lili? Olha, a personal vai dar jeito, hein, Lili? Porque a personal é durona, hein? Gente, mas assim, sem brincadeira, a gente tava falando sobre trazer essa coisa da saúde, né? Pra gente conseguir ter mais vitalidade para ficar com as pessoas que a gente ama por mais tempo, né? Envolve muito isso. A gente se cuidar de corpo, alma e mente. Mara, vamos lá. Então, assim, a gente se alinhar de corpo e alma e mente para que a gente possa ter uma longevidade maior com as pessoas que a gente ama, entende? Quando eu entendi que eu estava doente, que eu precisava ser mais saudável, eu comecei a buscar coisas que me fizessem mais saudável. Então, hoje eu tenho uma rotina de fazer a minha alimentação, de cuidar de mim. Não é só vir aqui e cumprir o seu propósito de forma linda, como você faz com a gente, né? É o chefe da alcateia, né? É verdade. É o lobo chefe da alcateia, juntando pessoas, que ele tem esse poder, né, de juntar pessoas. Mas é a gente trazer esse propósito pra dentro da nossa família, sabe? Pra ficar junto das pessoas que a gente ama. E como que a gente vai fazer isso? Entende? E a gente não se juntou, né, por um propósito menor que isso. Eu, a Iris, você, entende? A gente tava falando aqui, a gente vai cuidar de você, entende? Você falou assim pra mim, como que faz drenagem pra... tira inchaço? Tira inchaço. Aí eu falo que minha drenagem, ela não é... Eu atraio pelo interno pra curar a pessoa internamente. Não é uma coisa só... vou te deixar magrinho. Entendeu? Mas eu acho que você falou sobre uma coisa que acho que o que mexe muito com a gente... A questão a primeira resistência que a gente tem, né, interna, para mexer mente, né? Porque você... a primeira coisa que falou sobre emagrecimento, eu lembro, se falar de alimentação e atividade física, né? E a atividade física talvez não é o problema, talvez seja eu deixar as minhas manias. Eu gosto de comer gordura. Eu gosto de comer um açaí. Eu gosto de comer hambúrguer. Eu estava falando com ela sobre ontem. E a gente é refém um pouco do nosso tempo. Né? A gente não tem tempo, a gente come o que tem.
né? Fácil você pedir um iFood, um lanche, alguma coisa assim do tipo. Né? Então, isso, você abrir mão disso tudo, que talvez seja o grande pulo do gato, né? Vamos dizer assim, para você desenvolver a estética na plenitude. Vamos lá. Porque tudo tem consequência, né? Na vida tudo tem consequência. Então, assim, ela é novinha, né, Montanha? A gente já tá na casa dos 40, né? Então a gente já pode falar. 4 anos pra chegar no 40, não vem não. Quando eu era criança, quando eu tinha lá uns 4, 5 anos de idade, a gente não escutava, fulano tá com câncer. Era comum você escutar, fulano tá com... Hoje não. Hoje, então assim, por que o câncer tem aumentado tanto? Porque nos alimentamos mal, porque alimentamos a nossa mente mal e porque alimentamos a nossa alma mal. Então, é uma tríade. A gente tem pensamentos negativos, a gente tem sentimentos negativos e a gente se alimenta fisicamente mal. E o nosso corpo, ele não resiste. Porque quando o câncer acontece, é porque lá atrás o seu corpo já adoeceu. Então, ele simplesmente está manifestando aquilo. E outra coisa, câncer de intestino. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro, tamanhas terminações nervosas que tem nele. Então, por quê? E aí, olha só o detalhe. Se nós hoje sabemos que o nosso corpo possui receptores, neurotransmissores, que vão se ligar a tudo que é emanado pelos sentimentos que a gente pensa, então a gente tem isso no cérebro e a gente tem no intestino. E onde o câncer está aumentando tanto? No intestino. Então, assim, antigamente você ainda escutava assim, câncer de pulmão, né? Câncer de mama. Intestino era muito raro você ter. Hoje em dia, quem aqui não conhece uma pessoa que tenha câncer de intestino? Que já teve câncer de intestino, né? Então, assim, muitas vezes a gente... E aí, do mesmo jeito, olha só o que me ocorreu agora, do mesmo jeito que é muito difícil, como você falou, é difícil se livrar do hábito, né? É difícil, eu gosto de comer hambúrguer, a questão da correria, a questão do tempo. Então, é difícil você deixar de comer aquela picanha com aquela gordura, aquele contrafilé maravilhoso com aquela gordura, não é verdade? É difícil. Encheu até a boca da olha só. gente aí, olha. Mas até a minha, gente. Até a minha também como, viu? É difícil você abandonar hábitos ruins. Da mesma forma como é difícil a gente abandonar as nossas crenças limitantes. Exatamente. É difícil a gente se olhar no espelho e se auto-reconhecer. É difícil a gente perdoar. É difícil a gente agradecer por tudo, né? É difícil a gente não guardar mágoa, não guardar ressentimento. É difícil a gente enfrentar o nosso medo. Entendeu? Então, é mais fácil você falar assim, não, eu tenho medo de envelhecer. Então, olha a autossabotagem que você está fazendo. A live de segunda-feira. Você tem medo de envelhecer. Então, o que você faz? Você faz tudo para se autossabotar. Você come mal. Você tem dificuldade para perdoar, que a gente já conversou, né? Eu tô falando aqui porque ele já falou isso abertamente nas lives, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser tratadas. Então, tem a questão da qualidade de vida. E o que você faz? Então, você se autossabota. Por quê? Porque o teu cérebro fala assim, ele não quer envelhecer. Como que a gente não envelhece? Morrendo cedo. E aí você fala assim, o meu medo, olha como a nossa mente é. O meu medo é envelhecer. Então, a gente se autossabota para morrer cedo. Mas isso vai acabar, porque a gente vai arrumar personal pra você, entendeu? E é aquela ali. E como que muda? E como que muda? Como que você vai mudar isso? Sabe a constância que você tem aqui no seu podcast pra ser esse sucesso que é pra me trazer lá de São Paulo pra cá? Porque você falou pra mim assim, mas você vai... Lógico que eu vou vir. É uma montanha, cara. Quero estar frente a frente com essa montanha aí, entendeu? Vulgo Davi. Personificação de Davi feminina. Enfim, não, mas agora falando sério. Pro seu podcast hoje, seu sucesso que é de ter tantas pessoas aqui implorando pra estar aqui com você, qual foi, o que você precisou fazer? Eu tive que abrir mão. Ser constante. Eu sempre defino uma palavra pro meu ano. O ano passado foi networking. Consegui network, assim, eu tô conectada com as pessoas mais da cena do empreendedorismo feminino e masculino do Brasil e exterior hoje. Porque eu defini uma palavra e eu fui constante nela. E a palavra pro meu ano, esse ano, é constância. E quando eu topo com pessoas como você, eu falo, caraca, que incrível, né? Como que a lei da atração, ela funciona. Eu encontrei uma pessoa constante. Você é constante no seu trabalho. O que falta você ser, pra você conseguir envelhecer melhor?
e ter essa vitalidade, poder ficar com as pessoas que você ama. Ser constante, como você é aqui no podcast, ser constante na sua alimentação, na sua caminhada. Cara, traz um bem danado quando a gente é constante, quando... Assim, pra mim, uma das maiores vitórias, porque eu era uma pessoa que procrastinava pra caramba. Hoje eu não procrastino mais tanto. Nossa. Preciso melhorar um pouco. Não vou mentir não, gente. Não vou mentir, eu preciso melhorar. Só que assim, esse ano, a gente tá no dia 18. Eu treinei 17 vezes. Hoje eu não treinei, mas eu treinei 17 vezes no ano. Entende? Eu propus que eu ia treinar, eu treinei. Então, assim, isso me traz muito mais vitalidade pra eu estar aqui. Eu tô fazendo... Hoje, eu tava na casa dela, eu fiz 2 reuniões de manhã, não dormi à noite. Aconteceu um monte de coisa. Aí eu fiz lá meu truque do gelo pra desinchar meu rosto, porque eu tava né? Nossa, funciona. Truque do gelo, Montanha, pra gente diminuir nosso rosto. A gente vai mergulhar o rosto na bacia de gelo. Eu vou te faz a drenagem. E faz a drenagem, eu fiz uma autodrenagem, sabe, no meu rosto. E aí, pra eu estar aqui com você, entende? Então, assim, tudo na vida é constância, cara. Se você tem um objetivo, você quer chegar, você tá aqui, você quer chegar em algum lugar, você tem que ser o quê? Constante. Todos os dias repetir a mesma coisa. As pessoas as pessoas que têm sucesso hoje na vida são o quê? As pessoas constantes naquilo que faz. E outra coisa, a gente não vê o resultado de imediato, né? É uma coisa que a gente vai, e por isso essa necessidade de manter, entendeu? O hábito. Senhores, eu tô numa consultoria online, mas assim, o que serve pra mim vai servir pra você. Então, exatamente. Fica ligado, pega a senha aí, e fica ligado. E a partir de amanhã, o que você vai começar a ser? Constante. Isso! Aê, Isso é demais, cara. É demais. Assim, na verdade, eu vou consultar vocês para saber o próximo passo. Porque, sim, na verdade, eu não posso me enganar, né? Falando aqui com vocês que eu vou fazer e tal. Eu tenho que meio que trabalhar isso em casa. Minha esposa vai pensando, fala, pessoal da rua fala. A minha esposa é uma pessoa que fica falando direto sobre a questão de caminhar. E a gente não dá o primeiro passo. Isso aí. Não dá o primeiro passo. Então, né, é uma coisa. Só que eu quero saber como é que eu vou fazer para comer meu carré. Você quer saber. Onde é que meu carré vai ficar nessa história? Ô, Montanha, você sabe que uma das coisas que minhas pacientes falam para mim? Eu nunca fiz dieta. Nunca fiz dieta. Eu como de tudo mesmo. E assim, é engraçado que o povo fala assim, mas você tem 3 filhos e não tem cirurgia plástica? Cara, eu como tudo que eu quero, mas eu também treino, entende? Então assim, nosso corpo, para ele funcionar bem, você tem que consumir de 1.500 a 2.200 calorias, se eu não estou enganada. E assim, por que a gente... Um lanche, se você for ver, ele tem mais de 700 calorias, um lanche só que você come à noite, dependendo do lanche, até mais, entende? Uma pizza. Então, assim, a gente não tá atento a isso, porque a gente pode comer um pouquinho de cada coisa, sabe? E ter essa consciência de gastar a energia ingerida. A gente vai gastar, a gente vai fazer atividade física diferente. Mas eu te falo, se você fizer caminhada, mas não tratar a mente, não bloquear suas crenças limitantes da infância, como que foi, né? Isso serve para todo mundo, sabe? Porque muitas pessoas usam a questão da alimentação, da autossabotagem, por uma fuga. Uhum. Então, assim, uma das autossabotagens é a questão do vício. Às vezes é compulsão pela comida, às vezes é o vício da bebida, às vezes é o cigarro, às vezes é compulsão por compra. E aí relacionamentos têm sido desfeitos, por quê? Porque existem pessoas muito mal resolvidas em relação a essa questão das crenças, baixa autoestima, não merecimento. Então, eu não mereço ter saúde, eu não mereço ser saudável, eu não mereço, né? Então, e aí o que acontece? Relacionamentos são rompidos porque a questão que acaba com o relacionamento é dívida, né? Dívida tem acabado com muito relacionamento. Verdade. Então, a pessoa vai para uma fuga. Então, existe a pessoa se perguntar, existe em mim essa compulsão por comida, essa questão da alimentação por uma fuga? É porque alguma coisa na minha infância aconteceu lá e eu acho que eu não sou merecedor, ou eu acho que eu fui rejeitado ou rejeitada, e aí eu estou descontando isso na comida, porque se não tratar isso, não identificar quais são esses sabotadores, pode fazer dia e noite de academia, pode ficar com a base do alface, que não vai emagrecer. Por quê? Porque a tua mente está preparada para
o excesso do peso, para uma vida sem qualidade, entendeu? Você entendeu por que eu trouxe ela pra estética, pro MAP? Entendeu? Quem que vai copiar isso, Montanha? O MAP com a neurociência. Quem? Perfeito. Quem vai criar isso? E outra coisa, que é muito importante que ela fala do MAP, é a mesma coisa. Aquela mulher chega lá, a gente estava conversando sobre cedo, né? Uhum. Aquela mulher chega lá, como ela já falou aqui, ela falou de algumas clientes que chegaram destruídas emocionalmente, mas mas elas tiveram a sorte, a bênção de serem atendidas pela Eloá, que tem todo um conhecimento em relação à neurociência, em relação à física quântica. Então, a Eloá, ela consegue perceber em que ela precisa atuar ali, o que ela precisa falar, os comandos que ela precisa falar, para estar ajudando aquela mulher, não só no físico, mas no mental. E a Eloá entende que ela precisa estar alinhada, porque se a Eloá está ressentida, magoada, com raiva e está pegando a energia das suas mãos e tocando no outro, ao invés dela estar ajudando, essa mulher vai sair dali com dor, vai sair ali carregada energeticamente. Por quê? Porque nós somos energia. Então, assim, muitas esteticistas, muitos profissionais não têm isso. Que tem que ter uma preparação. Exatamente. Eu já fui assaltada já antes de atender. E eu tive que entrar no banheiro, mas aí eu já sabia sobre neurociência, né? Essa coisa de energia. Eu entrei, fiz meditação, igual eu fiz hoje. Fiz a meditação, reorganizei pra poder estar aqui. Porque eu não posso pôr a mão em você, sabe? Se eu tiver com minhas coisas, minhas cargas negativas. Eu já fiz drenagem orando Pai Nosso. Entendeu? Eu nem podia falar isso aqui, mas eu nunca falei pra cliente, entendeu? Mas eu já fiz, porque eu senti que ela tava tão, várias vezes, que ela tava tão, assim, aflita, que eu fiz a drenagem inteira, sabe? Mas aí, no caso, mas eu... a gente só tem 11 segundos. Mas deixa eu te perguntar. Cara, a esposa tem que voltar no Rio. Tem que voltar no Rio. Ai, só se vocês insistirem muito, eu volto. Não, mas me diz uma coisa. Aí como é que foi assim? Você orou pra livrar a pessoa daquela aflição, ou você orou pra não receber aquela carga? Pra livrar. É porque assim, eu creio que todo mundo que eu conheço que trabalha com as mãos, com estética, com cílios, com qualquer coisa, vê que sente uma energia, até a pessoa que faz a unha. E quando eu falo que eu cabelo, bota a mão na cabeça. Você tem que ter essa sensibilidade que você não tá ali só tratando aquela pessoa. O profissional, Montanha, que hoje trabalha com a área da beleza e ele acha que ele vai só tratar a pessoa fisicamente, ele tá totalmente fora. Não, mas assim, por incrível que pareça, eu não tô tratando. Mas você falou bem sobre... delicado, não, sabe? Eu não tô tratando, mas a gente ficava tendo toque nas pessoas aqui nessa entrevista. Quando eu vou cumprimentar alguém, eu vou tocar na pessoa. Isso no meu caso também, eu também teria que estar preparado para isso. Com certeza. Tem que estar alinhado, entendeu? A gente o que ela falou? A tríade? Qual foi a tríade? Corpo, alma, espírito. O que é o espírito? Como você eleva o seu espírito? Entende? Eu abordo isso na minha imersão. Eu vou trazer pessoas como a Iris para imersão, porque eu quero que as pessoas entendam que elas estão ali como são condutores, sabe? Vão trazer algo diferente pro seu cliente. Não é o profissional hoje, repito, o profissional hoje da área da beleza, seja ela de cabelo, unha, estética, qualquer coisa, que não entende que eles são condutores, sabe, de energia, de paz, ainda mais esse mundo que a gente tá vivendo hoje. Eu comecei a fazer meditação porque eu percebi que depois da pandemia o povo ficou louco, todo mundo ficou muito maluco, e assim, e eu também tava nessa coisa de ansiosa, né? Como eu disse pra você que eu tive burnout e tudo mais, eu entendi que eu precisava me equilibrar. Então, hoje, eu tenho uma constância também no meu devocional, na minha oração, na minha meditação, nas minhas palavras de afirmação, entende? Eu não saio de casa sem fazer uma oração. Porque eu via minha família falando, isso é besteira. Não é besteira. Pra você estar de frente com uma pessoa que tá totalmente desalinhada, né? Emocionalmente, porque ela vem aqui contar uma história, a história da vida dela, mas ela não tá vivendo aquilo. A gente não sabe o que ela tá vivendo. Exato. Não sei se você já percebeu. Às vezes você pode ter entrevista
que você termina, não sei se isso acontece com você, isso acontece muito comigo quando eu atendo determinadas pacientes, que você parece que tá com peso nas costas, chega a ficar assim pesado, cansa. Isso é o quê? Energia, entendeu? Por quê? Porque a pessoa entra aqui e um detalhe, a depender da história que ela conta, se ela não tiver ressignificado essa história, exatamente, ela traz toda aquela carga negativa, entendeu? Por exemplo, a Iris antigamente sentasse aqui para contar tudo que eu passei, tu não ia nem levantar do banco, porque tu ia ficar tão pesado. Tu ia ficar tão pesado, entendeu? Eu era uma pessoa tão pesada quando eu tava no fundo do poço. Exatamente, por isso que você precisa se alinhar. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Ele tá querendo cortar o que falei, que a gente fala muito. Você fica aqui, dá aquele like, quer saber mais, bota no comentário, quiser saber mais sobre esse assunto aqui, bota no comentário aí, eu quero ir lá no Rio, quero a Iris. Então a gente foi aqui. Quero a Iris na imersão do MEP. Isso, já tá, né, amiga? Já é. Gente, muito obrigado aí, um beijo do Pesadão. Espero que tenham gostado dessa bagunça aqui. Foi!